Bem-vindos, meus amores de Câncer ao A Luz da Lua. Eu sou a Mari Corsa. Estamos aqui hoje para fazer a sua leitura para signo ascendente e lua. Desculpa olhar, a gente vai pegar um oráculo também. Bora lá, é uma leitura geral, adapta o que precisa adaptar, fica até o fim, as mensagens vão abrindo-se ali o meio da leitura, às vezes tem um plot twist, um entendimento final lá pro final, às vezes a sua mensagem tá mais pro fim, o entendimento tá mais pro fim do que aqui no começo, então fica até o final, tá? Caso não ressoe com você, não tem problema também não, tá, gente? Dá uma olhada nos seus outros signos, solta aí pro universo, não vai ressoar com todo mundo mesmo, tá tudo bem, tá bem? Então, se você já tá aqui inscrito no meu canal, seja bem-vindo de volta. Se você tá chegando agora, já se inscreve, dá uma olhada lá no meu Instagram, @euMaricorse, tem muito conteúdo por lá também que eu posto, faço lives de vez em quando de perguntas para tarô, é bem legal, bem divertido, eu aguardo vocês também por lá, tá bem? Vamos entrando aqui na energia de vocês, já virou a carta da paciência e da aceitação, eita lelê, cancerianos, paciência e aceitação. Tá? É aquela coisa, né? Aceitar que o tempo não é o nosso tempo, o tempo é o tempo divino. Não dá para as coisas se alinharem quando eu quero que elas se alinham quando elas precisam se alinhar. E as coisas são como elas têm que ser. A gente não consegue muito, né? A carta da aceitação é aceitar essa força cósmica, essa força divina, né? Que nem tudo tá nas nossas mãos mesmo, e a gente precisa aceitar que a mãozinha do universo segue seu próprio curso, né? Mas eu não sinto que as coisas vão sair muito diferentes do que vocês desejam, não. Vamos ver do que tá falando aqui. Mas a carta da paciência, quando ela vem, ela traz essa energia do tipo assim, calma, calma, olha isso, tem um círculo certinho, essa lua tá quase ali, sabe? Então, tipo, aceita que as coisas são assim, aceita que as coisas têm um tempo, tenha paciência. Vamos entrar aqui pra Câncer, no Energia de Câncer. O que tem pra vocês? Vou pegar só mais uma. Aí. A primeira, concessão, deixando ir, projeções e participação. Quanta energia bagunçada aqui, meus amores. Primeira coisa que a gente precisa soltar, né? Lembra que eu falei que as coisas do universo às vezes têm um jeitinho próprio de acontecer, né? Concessão com deixando ir. Primeiro, eu preciso deixar ir algumas coisas na minha vida. Essa concessão tá me falando um pouco de eu abrir mão, sabe? Eu conceder que as coisas não saiam exatamente como eu imaginei. Eu tô vendo aqui, eu não tô vendo você abrir mão pros outros, não, tá? Aqui eu tô vendo vocês, tipo, tá tudo bem, eu vou ter que deixar aí, eu vou ter que abrir mão de algo que eu desejava que fosse de uma forma muito específica, tá? Aqui eu tenho um outro convite pra vocês, porque isso aqui eu já entendi, tipo, algumas coisas eu tenho que abrir mão. Eu tenho que aceitar, né? Aceitar. Aqui, gente, que me trouxe e eu vou acabar abrindo mais cartas para entender. Projeções com participação. Primeiro que a gente tá falando de outras pessoas, né? Aqui também a gente tá falando de outras pessoas, né? Tem uma outra mão. Outras pessoas pode ser o universo, pode ser pessoas que estão relacionando com a gente, pode ser muita coisa. A questão é, o quanto nesse movimento que você tá desejando, nessa transição, nessa grande realização aí que você tá desejando na tua vida, o quanto isso precisa ou necessita ou depende da energia de outras pessoas, né? E o quanto você não projeta nela as suas próprias inseguranças, os seus próprios medos, as suas próprias angústias, os seus próprios desejos, né? O quanto você não está projetando nessas pessoas que fazem parte de algo que você deseja concluir, ou que você nem tem como fugir porque depende de outras pessoas mesmo, quanto você não projeta as suas próprias questões nessas outras pessoas. Isso é importante de ser olhado, tá, gente? Porque quando a gente está trabalhando e tem mais pessoas envolvidas, ou a gente depende de outras pessoas para que algo aconteça, essa paciência aqui, né? Que eu tenho que esperar que o universo se alinhe para que as coisas aconteçam, eu preciso aceitar que as coisas não saiam exatamente da forma como eu desejo. Eu preciso começar a observar que as pessoas que estão ali, elas têm algo para oferecer, elas têm algo para ofertar, né? Por isso que eu falo, a concessão e deixando ir, é tipo, nem tudo vai sair do meu jeito, por quê? Porque tem outras pessoas que têm as suas próprias demandas, as suas próprias vontades, as suas próprias necessidades, as suas próprias questões internas, as suas próprias crenças, né? E isso precisa existir, isso precisa acontecer de alguma forma. Espera só um minutinho, gente. Foi. Isso precisa acontecer de alguma forma para que vocês consigam
realizar aquilo que precisa ser realizado. Vocês vão ver lá pra frente, eu sinto isso, vocês vão ver lá pra frente que apesar dos ajustes que vão precisar acontecer e desse entendimento também do que você tá projetando no outro, que vai precisar acontecer, quando as coisas se alinharem, quando as coisas acontecerem, a coisa vai se alinhar de uma forma muito perfeita, percebe? É um círculo com uma lua, tipo, vai ser, sabe aquele alinhamento perfeito? E eu preciso aceitar que as coisas são assim, que eu não tenho como imaginar. Às vezes eu imagino de uma forma, mas a coisa realmente acontece de uma forma muito mais perfeita do que eu esperava, tá? Deixa eu abrir aqui com o tarô pra vocês, o que mais que tem, ó. 4 de copas. Eu com uma ideia fixa e tem algo muito melhor. É o que eu falei pra vocês, eu preciso abrir mão. Não é abrir mão de mim, mas abrir mão do controle, né? Abrir mão do meu medo, muitas vezes, da minha insegurança se a outra pessoa, né, vai dar conta, se a outra pessoa vai me ajudar. É muito isso. São pessoas que, eu sinto, pessoas que preferem fazer as coisas sozinhas e que nesse momento estão se vendo na necessidade de fazer coisa com outras pessoas. Sabe? Eu tô tão acostumada a fazer as coisas sozinha, pra mim é tão mais fácil. E aí, nesse momento, eu tô me vendo, tipo, sendo meio que obrigada a botar mais gente no meio. Ou dependendo do movimento de outras pessoas para resolver alguma questão minha, entende? Ou para fazer alguma coisa acontecer. Eu sinto muito isso, né? E aqui falando, né? Eu tô pensando nisso aqui e não consigo enxergar aqui. E aqui o que tem lá fora é esse 4 de paus. E o 4 de paus fala das uniões, das celebrações, das pequenas conquistas, né? E é o que eu falei, aqui de novo, né? Aqui também é um 4 de paus, a participação. Essas duas cartas são a mesma, né? Então, o quanto eu não tô apegada naquilo que eu conheço e não consigo entender que essa participação e que essa união com o outro pode sim me auxiliar, pode sim me fazer crescer. Aqui, ó, vem a torre com o 10 de espadas, mas eu vou falar bem a real que tá trazendo pra mim aqui. Aqui pra mim tá falando da morte do ego, gente. Da morte do ego. O meu ego que me fazia sofrer, esses meus medos, essas projeções que eu faço são coisas do meu ego, que é medroso, que tem preocupações, que tá angustiado, que é ansioso, por isso vem trabalhando a paciência, que tem dificuldade de aceitar as coisas como são, de aceitar as pessoas como elas são, de aceitar, entendeu? As questões como elas são. E eu sinto que tá acontecendo uma morte do ego nesse momento, né? Por isso a paciência com a aceitação, porque na verdade você tá achando que é sobre algo, peraí, que está acontecendo fora de você, mas na verdade é algo que está acontecendo dentro de você. Você está projetando o que está acontecendo dentro de você nos outros, mas é dentro de você. Essa morte do ego é algo seu, entende? E você vai aprender a trabalhar em equipe, ou você vai aprender a trabalhar em comunhão com o universo. Por mais que tenham pessoas, é em comunhão com o universo. O que o universo está projetando para mim, né? E é um novo começo. Vem essas páginas de copas, páginas de ouros aqui, e que são páginas, né? São coisas imaturas ainda. O ego, ele é imaturo, né? E quando você começa a trabalhar de uma outra forma com expansão de consciência, e eu preciso deixar aí para esses controles, essa necessidade de fazer as coisas da minha forma, eu preciso aprender de novo. Existe uma maturidade, não porque você é ingênuo e imaturo, mas eu preciso aprender de novo, eu preciso aprender uma nova forma de viver isso daqui. Eu preciso aprender uma nova forma de, sei lá, de expandir, né? Esse meu mundo. Deixa eu... Ó, Rainha de Paus. Rei de Espadas. 5 de paus. Ó o conflito aqui, né? Eu sinto que vocês em conflito com outras pessoas mesmo, viu, gente? E 8 de espadas. Ó, eu me sinto presa nos conflitos. Vocês se sentem presos nos conflitos. E eu vou falar pra vocês, gente, que não são conflitos externos, são conflitos internos. A mente de vocês vê pessoas e fala, ai meu Deus, é difícil. Lidar com gente difícil, lidar com, sabe? Você tem uma postura de algum tipo de liderança, tá? Não tô falando sobre outras pessoas, mas muitas vezes sobre você mesmo, sobre a sua própria vida. E eu acho que é isso. Eu tô tão acostumada a ser a rainha do meu próprio castelo, a rainha desse meu próprio espaço, que eu tenho muita dificuldade de colocar outras pessoas no meio. Eu sinto que quando outras pessoas entram no meio, as coisas ficam mais difíceis. Pra mim tem muito essa energia. Eu sinto que quando chegam mais pessoas, quando eu tenho que trabalhar, depender de outras pessoas, existem conflitos. E isso pode ser uma crença sua. Isso pode ser uma crença sua. Onde tem gente, tem conflito, tá? Onde tem gente, tem dificuldade. Observa se vocês não têm esse tipo de pensamento, tá? 5 de copas. Isso vem de alguma frustração, gente. Me veio na mente na hora. Isso vem de alguma frustração. De alguma forma, vocês se tornaram essa imperatriz
que faz tudo, que sabe o que quer, que vai atrás do que quer, sabe, que batalha, que tá, por conta desses 5 de copas, tá? Talvez deixaram você... Você se sentiu sozinha quando era criança, quando era pequena? Se sentiu frustrada de depender dos outros e ver que era difícil? Via muitos conflitos ao redor. E eu me tornei essa imperatriz por conta de ter presenciado, vivenciado, sentido na minha pele essa dificuldade lá atrás. Alguma mágoa da infância, alguma mágoa do passado que me fez vivenciar no controle a minha vida a partir de agora e ter dificuldade de lidar com as pessoas, tá? Mas é isso, é uma crença, sabe? É uma crença que pode ser quebrada e que deve ser quebrada, que deve ser transposta, né? O carro tá falando de direção, uma nova direção de vida, né? E o seu campo tá falando sobre a questão eu preciso ter paciência porque as coisas vão se alinhar. As coisas vão se alinhar. As coisas vão acontecer. Mas eu preciso me permitir. E não é só sobre se permitir, mas também sobre você direcionar a sua vida para que isso aconteça, né? Você tomando as rédeas da sua vida para que isso realmente aconteça. Vamos pegar aqui com o outro tarô, se ele traz mais alguma mensagem. Ó, 4 de ouros, 4 de copas, lembra o 4 de copas abrindo ali? 4 de ouros, 4 de copas, apego, né? Apego, proteção. E é muito uma coisa infantil que eu sinto, tá? Rainha de copas com o eremita. Né? Talvez vocês precisaram se moldar para ser sozinhos, porque o eremita ele é sozinho, né? E é isso, eu tenho esse apego, eu tenho essa convicção de que eu sou uma pessoa feliz, eu sou essa rainha de copas quando eu estou eremita, quando eu estou só, quando eu estou baseada apenas no meu conhecimento, na minha verdade, no meu caminho. Eu vejo aqui uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas, uma dificuldade muito grande de lidar com pessoas. Ó, 10 de paus com 8 de ouros. Sabe o que eu vejo aqui pra mim? É isso, assim, carregar pessoas é um trabalho imenso, né? Eu preciso me esforçar em dobro. Eu prefiro estudar sozinho do que ficar carregando um monte de gente nas minhas costas. Gente, vocês carregam já. Mesmo se vocês estivessem fazendo um trabalho sozinhos, vocês já carregam o peso das outras pessoas. Porque se isso aqui vem algo que você vivenciou lá no seu passado, na sua infância, e você não conseguiu se libertar disso ainda, você tá carregando isso daqui pra frente. Você continua carregando. Cavaleiro de copas, né? Você continua carregando. Você continua carregando essa copa, percebe? Você continua carregando as suas emoções por onde quer que você vá. Por onde quer que você vá, né? E eu aprendi a ser feliz só, mas você não é feliz só de verdade, né? Até porque tem momentos que a gente realmente precisa do outro. A gente precisa de outras pessoas, precisa de auxílio, precisa fazer projetos, precisa trabalhar em grupo, precisa às vezes de alguém para que traga uma informação pra gente, precisa de alguém para trazer um direcionamento. A gente não consegue tudo sozinho, né? E talvez nesse momento vocês estejam, sim, ansiosos, precisando trabalhar essa tranquilidade, aceitar que as coisas são como são, aceitar o tempo, aceitar as perdas, aceitar, sabe? E olhar pra mim. Por que que eu estou projetando as minhas dores no externo e no outro? Por que que eu acho que o problema é fulano? Por que que eu acho que o problema é tal coisa? Sabe? Olhar pra fora. Você já experimentou se colocar num lugar de simplesmente observar a vida? Eu não gosto dessa coisa de ficar parando, de ficar olhando a vida, porque a vida passa e a gente fica assistindo ela passar, né? Mas de olhar realmente, se permitir enxergar e falar assim, cara, o que tá acontecendo aqui? Né? O que será que a vida tá querendo me dizer? Mas eu vejo muito isso, tá? A morte do ego. A morte do ego. E não que o ego morra, tá, gente? Eu falo a morte do ego, não é que o ego vai morrer e o ego não vai existir, porque o ego sempre vai existir, ele é necessário pra gente. Mas a morte do ego no controle. É eu colocando o ego no lugar dele, entende? Algo aconteceu na sua infância que fez você se tornar essa pessoa firme. Algo fez você. E é muito infantil. Essa agarrado que você tá nesse ego, ele é muito infantil. Tá bom? Bora lá para os cancerianos, uma mensagem final. Enquanto eu baralho aqui, vocês, por favor, deixem o like de vocês, a curtida, a inscrição se não deixaram ainda. Ativem as notificações, gente, porque o YouTube não tá entregando as coisas para as pessoas. Não tá. Vamos lá. Mensagem final para Câncer. Transformação. É momento de deixar a sua energia criativa se manifestar e libertar a sua verdadeira essência. O fogo interno necessita de espaço para uma grande mudança. São pessoas aí se transformando, né? E a transformação vem isso. Eu sinto muito que a transformação, quando a gente tá mais velho, da maturidade, ela vem desse lugar de transformar esse ego para algo maior, entendeu?
transformar esse aprisionamento dentro do casulinho do ego pra... eu sou mais do que isso, eu sou mais do que essa lagarta que vive pra sobreviver, que vive, né, pra se proteger. Esse casulo que me protege também é o casulo que me limita. Né? E esse ego, ele é muito isso. É a personalidade que foi necessária eu formar para eu conseguir me desenvolver enquanto eu era criança e eu não era capaz ainda de me desenvolver, de me proteger, de olhar por mim, de olhar o que eu precisava fazer, de saber que aquelas dores não vão me matar, né? Aquelas feridas não vão me matar, mas essa casca que me protegeu enquanto eu era ainda muito sensível, muito pequena, é algo que agora me limita. Então agora eu preciso me permitir romper esse casulo e eu preciso me permitir, mais do que romper o casulo, também esticar as minhas asas e voar, né? Colocar a sua essência aí pra fora. Inclusive, tô falando tanto, vem essa carta maravilhosa aqui da transformação e justo hoje tem uma mariposa deste tamanho ali na beiradinha da minha sala, desde a hora que eu cheguei. Tá lindo, imóvel, coisa mais fofa, tá bom? E é isso, gente. Permitam-se transformar-se, tá? Que eu sinto que é esse movimento mesmo. Deixa aí essas projeções, tenha um olhar muito bonito sobre você mesmo, que tudo vai dar certo, tá bem? Beijo pra vocês, gente. Até a próxima. Quem precisar, aqui embaixo nos comentários, na descrição tem todos os meus contatos, tá? Tchau, tchau.